Registrar corretamente as movimentações é o ponto fundamental da gestão financeira. Prestando atenção em você, tão inteligente, gente, não é? Como que você sabe que você tem lucro? Não, o meu extrato tá positivo, então... Mano, lucro não é isso, ok? Amiga, o quanto às vezes o negócio pode ir muito mais longe se você tiver esse tipo de acompanhamento. Onde os bancos ganham dinheiro? Os bancos ganham dinheiro quando você não se planeja. Às vezes a gente, no dia a dia, não percebe quais são os gargalos de custo, qual que é o produto ou serviço em que eu tenho mais receita, tenho mais lucro. É a partir dessa organização que você vai conseguir ter essas informações e chegar com clareza. 13 anos lidando com a dor. Olha bem no meu olho aqui, você, bem no meu olho. Então, fazer análise a partir do fluxo de caixa e monitorar o tempo inteiro e agir com responsabilidade. Fala galera, beleza? Flávio Lógulo na área para mais um Granatumcast, o podcast que fala de gestão financeira e empreendedorismo de um jeito que você entende, não importa se você é empreendedor, se você é empreendedora, se você trabalha numa firma, numa empresa moderna, numa startup, fica por aí porque o conteúdo que a gente trata por aqui é para você também, certo? Hoje, episódio de número 37, 37 vezes ao lado da nossa gloriosa e brilhante Michele Silva. Obrigada, Floss. Muito obrigada, gente. Adoro esse momento dos elogios. Olá, Floss. Olá, pessoal de casa. De casa não, de qualquer lugar, né? Tô me confundindo. Que estão nos assistindo e nos ouvindo. Eu sou a Michele, gerente de comunidade aqui no Granatum. Sou responsável por mediar e facilitar os grupos que giram em torno da nossa marca. Principalmente o nosso grupo de clientes. Então eu estou muito empolgada. Tá vendo a empolgação aqui? A gente até se confunde. Floss, o que é 37? 37 é o número do episódio de hoje, que vem do episódio anterior. Exatamente. 36. O episódio número 36 gerou algumas dúvidas, e daí a gente decidiu gravar este aqui para falar sobre o que é preciso saber, então, para entender sobre esse tal capital de giro. Certo? Exatamente, mas pra vocês verem como a gente atende o pedido das pessoas. Exatamente. Dúvida gera conteúdo aqui. Exatamente. Mas antes de começar a falar sobre isso daí, gostaria de agradecer demais ao Granatum, que é quem financia, patrocina, apoia, cede os espaços profissionais para a gente criar esse conteúdo maravilhoso. E os nossos queridíssimos parceiros da Seven, que estão captando essas imagens para quem nos acompanha por vídeo e o áudio para quem nos acompanha por áudio. Olha que mágico, não é mesmo? Se você está precisando de áudio ou vídeo, www.7ef.com.br. Acertei, right? Vai lá que os caras são bons demais. Vai casar, vai fotografar seu produto, vai fazer podcast, cola na grade que eles são bons. Beleza? Certo, Michele? Certíssimo. Então tá certo. Então vamos lá. Episódio número 37. Essas dúvidas são muito comuns e até um pouco surpreendente, né? Porque a gente fala no episódio de número 35 sobre maturidade empresarial. Sim. E aí a gente tá falando sobre ser maduro, né? Empresarialmente falando. E aí episódio número 36 a gente fala sobre capital de giro, que teoricamente faz parte de um kit básico de quem empreende ou de um negócio, né? E várias dúvidas sobre... Nossa, quero muito entender sobre o meu capital de giro aqui, mas estou meio perdido. Foram dúvidas nesse sentido que a gente julga ser uma questão muito fundamental da gestão financeira e por isso trataremos disso aqui hoje. Então, para começar, né? O que é que eu preciso saber para chegar nesse conhecimento de quanto eu preciso de capital de giro? E aí a gente vai lá para os fundamentos da gestão financeira. Já falamos aqui 1 milhão de vezes sobre todas essas coisas. Vamos esmiuçar. Exatamente. Usei. E um amigo meu falava assim, né, que ele tá vivo, graças a Deus. A repetição é a mãe do aprendizado. Exatamente. Então, às vezes, a gente tem que trazer de novo as informações de outras formas para que a gente consiga compreender. E existem alguns assuntos que, às vezes, antes da gente trazer pro podcast, a gente fica se questionando assim, será que faz sentido? Será que, né? Porque capital de giro, a gente, às vezes, acha que é uma coisa super básica, que todo mundo, toda empresa tem.
Mas depois que a gente faz o episódio, coloca no ar, e que a gente entende o quanto isso é uma dor latente em muitos negócios, e quantas pessoas ficaram refletindo sobre esse assunto, e aí a gente resolveu esmiuçar. Exatamente, esmiuçar, eu usei a palavra. Então, mas é básico, só que é fundamental. Sim. Assim, é a causa mortis, vamos latinizar o negócio aqui, é a causa de morte de muitos negócios, né? Não entender qual é essa necessidade de capital de giro. Então, para a gente chegar nessa necessidade de capital de giro, a gente precisa voltar lá no começo, onde a gente fala sobre registrar as movimentações financeiras. Pode parecer o básico do básico, mas você precisa registrar todas as movimentações que acontecem dentro aí do seu negócio. Então, quanto você recebe, quanto você gasta. E esse registro, ele precisa demais ter muita qualidade. A gente falou aqui com a Gisele sobre... A gente deu até o exemplo, né? Eu dei o exemplo do fast food de frango lá, que deturpa os dados, né? E aí você toma decisão baseada em dado errado, é muito ruim. Quando a gente fala de gestão financeira, quando a gente fala de capital de giro, a gente precisa muito de que os dados tenham muita qualidade. E o que é qualidade de dado na gestão financeira? Toda movimentação, ela carrega com ela uma história, né? E vários atributos ali. Então, quando você vai comprar pão na padaria, existem várias coisas ali. Primeiro, quem foi o estabelecimento que te forneceu? Segundo, como você pagou? Foi o cartão de crédito, cartão de débito, foi boleto? Qual foi a forma de pagamento? Qual foi a data? Qual foi o horário que você gastou? E para quê? Que é a informação mais importante de você saber. Para que você comprou o pão? Bom, eu comprei o pão porque eu estou fazendo uma confraternização. Ou não, eu comprei o pão porque faz parte dos benefícios que eu ofereço na minha empresa, o café da manhã. Ou não, eu comprei o pão porque é a parte do lanche de um evento que eu estou fazendo. Então percebe, cada uma dessas compras tem uma finalidade diferente e traz um nível de informação diferente para a tomada de decisão. Então, registrar corretamente as movimentações é o ponto fundamental da gestão financeira. E eu gosto de bater e eu volto para eu saber sobre o meu capital de giro. Eu preciso demais entender e registrar corretamente todas as movimentações que eu faço ali. Então a dica para esse registro de movimentação, primeiro de tudo, é você registrar seus gastos fixos. Então aí no seu negócio, você tem os seus gastos fixos registrados ad eternum, para sempre, aí no seu fluxo de caixa. Então, todo mês vai acontecer o aluguel, todo mês vai acontecer a conta de água, todo mês vai acontecer a conta de luz, todo mês vai acontecer o pagamento de salário dos seus profissionais. Então, isso já está registrado? Se não estiver, a primeira coisa que você precisa fazer é registrar todos os gastos fixos. Ah, beleza, registrei os gastos fixos, sei quanto custa a minha empresa por mês? Não, porque existem os gastos variáveis também, certo? Toda venda gera um custo. Toda venda. Então, eu vou entregar um produto ou um serviço, eu comprei um produto, se eu vendo sapato, eu comprei do meu fornecedor o sapato. Se eu vendo serviço, eu pago os funcionários para a execução do serviço, ou o freela. Se eu vendo comida, eu compro os ingredientes para fazer a comida. Então, esse custo, ele varia, né? Os custos variáveis ali, eles também aumentam. Então, a resposta é, se eu tenho todos os meus gastos fixos registrados, eu sei quanto minha empresa custa por mês? Ainda não. Você também tem que registrar, então, todas essas movimentações. Você vai produzir? Tem que registrar os custos de produção. Certo? Depois de todos os gastos fixos, todos os gastos previstos. Então, é isso. Eu comprei com o meu fornecedor em 10 vezes, então lança lá os seus gastos parcelados, né? O quanto você tem para pagar num prazo. E todos os ganhos previstos também. Então, eu fiz uma venda em 10 vezes, eu tenho um FII mensal com o meu cliente, né? Eu tenho um contrato de prestação de serviço todos os meses com o meu cliente, lança isso ali no seu fluxo de caixa e tenha essa previsão. Com todos os gastos fixos, com todos os gastos previstos, com todos os ganhos previstos, aí sim você vai conseguir ter uma noção de como está o seu fluxo de caixa, certo? Certíssimo, tô aqui só prestando atenção em você. Tão inteligente, gente, não é?
Inteligente. Muito Mesmo bem. sendo um assunto que a gente fala bastante aqui, ficar ouvindo o Floss falar é um momento de aprendizado. E essa questão do registro, ela acaba ficando assim, passando desapercebida, né, digamos, ou negligenciada. E é muito importante a gente olhar para todos esses componentes que formam, né, que o Floss falou, a forma de pagamento, como que eu recebo desse meu cliente, porque se for a prazo, eu vou demorar para receber, se for a vista, se for cartão, tem a taxa do cartão. São várias variações que envolvem essa receita e esse gasto que vão influenciar na gestão do meu negócio. E é entender também que, às vezes, a gente, no dia a dia, não percebe quais são os gargalos de custo. A gente fala bastante sobre isso, né? Onde que estão os gargalos, ou qual que é o produto ou serviço em que eu tenho mais receita, tenho mais lucro. É a partir dessa organização que você vai conseguir ter essas informações, enxergar com clareza, saber aonde que o seu negócio está perdendo dinheiro ou ganhando mais dinheiro. Então, assim, por isso que a gente fala bastante sobre isso e a gente vai repetir mais vezes o quanto a informação e os dados te dão mais poder. Sim, é muito, muito, muito importante. Registro correto vai trazer para você a tomada de decisão correta. Então, se você registrar errado, lascou. Seu negócio tá fadado a dar ruim. E um ponto importante, eu achei bem interessante, porque dúvidas vieram nesse sentido também, foi sobre controle de estoque. Então, uma coisa que assim, é muito legal de ver, né? Eu vejo muitas empresas que são recuperadas, que a princípio estavam ali com muita dúvida e tendo muita preocupação do tipo assim, nossa, eu não tenho dinheiro no meu caixa. Mas você vai ver o estoque da empresa, tá lotado. É potencial de receita, né? O que a gente chama de ativo circulante. Então, existe ali um ativo que é possível de virar dinheiro no curtíssimo prazo. E as empresas não controlam isso. Então, na classificação, por exemplo, quando a gente fala de gestão financeira especificamente, se eu fiz uma compra de um produto que vai ficar no meu estoque, é interessante que você tenha o controle desses produtos que estão no estoque e considere eles dentro do seu balanço ali como um dinheiro parado. Porque, nossa, eu não tenho nada no meu caixa, mas eu tenho bastante estoque, esse estoque pode ser vendido. E aí você pode usar diferentes estratégias para transformar o seu estoque em dinheiro, né? Você pode fazer promoção, você pode fazer vendas de kits, enfim. Você pode montar uma estratégia baseada no estoque que você tem aí. Então é bastante interessante de você acompanhar de perto o quanto você tem também no estoque. Tem uma pergunta pra te fazer. Por favor. Você que é uma pessoa mais velha, mais experiente. Diga, novinha. Não, mas experiência com gestão financeira, empreendedorismo, você tem bastante, não? Pode ser que sim. De onde você acha, aí é Datafloss, tá? Datafloss. Que vem esse pensamento das pessoas, dos empreendedores, de acumular esse estoque? Sim, porque muitas pessoas fazem isso, né? Sim. Vou comprar e compro uma grande quantidade e aí ficam com aquele acúmulo de produto. De onde você acha que vem isso, assim? Vem da falta de conhecimento sobre o comportamento de compra do cliente. E eu já passei por isso. Inclusive, eu tive um negócio de um e-commerce há muito tempo atrás. Um e-commerce adulto. 18 mais. 18 mais. E só que era assim, era muito no início da internet, acho que foi 2005, 2006, eu acho. Muito, muito tempo atrás. Eu imaginei e-commerce lá naquela época que você ainda assistia. O que passava na TV nessa época? Bom, deixa pra lá. A gente formou um estoque, mas a gente tinha desconhecimento total sobre hábitos de consumo do público adulto. Então, que tipo de produto ia sair e tal. Quando você vai no fornecedor, e dependendo do segmento que você tem poucos fornecedores que você trabalha. Dependendo do segmento que você trabalha, você tem poucos fornecedores. E aí você cai na besteira de ir lá no fornecedor e aceitar algumas ofertas que ele faz. Então fala assim, leva 10 desse aqui, que eu faço um preço melhor, leva 20 daquele lá. Então essa falta de sabedoria faz você falar, pô, eu vou ter o quê? 80% de desconto nesse item aqui, mas o fornecedor, ele só quer te vender, na maioria das vezes. Né? Ele não está muito preocupado. Ele sabe que aquele produto ali não tem uma saída grande. Então, o que ele está fazendo? Usando exatamente uma estratégia. Ele tem um estoque e ele está usando a estratégia de vender o estoque dele com uma margem
talvez zero, mas transformando aquele ativo ali que está parado num ativo mais líquido, que é o dinheiro, né? Então, a falta de conhecimento sobre hábito de compra dos clientes é o que leva muitas vezes as empresas a acumular o estoque. Outra coisa que é muito, muito, muito comum, se você trabalha com estoque, pelo amor de Deus, e não tem um controle de estoque, é agora que você precisa fazer o controle de estoque. Tudo que entra e tudo que sai do estoque, quanto você tem no estoque. Parece básico, né? Mas toda empresa que eu entro que tem estoque, eu vejo isso acontecer. Fala assim, onde que está o inventário de vocês, do estoque? Tá desatualizado, a gente atualizou em janeiro. Mas, cara, é novembro. Sim. Como isso? Então, a seriedade com o fluxo de caixa tem que ser a mesma com o controle de estoque. Então, é necessário que você entenda sobre o seu estoque, que você tenha na ponta do lápis, à mão, quanto você tem ali no seu estoque. Então, falta de conhecimento de maneira geral, tanto interno, sobre o que eu tenho no meu estoque, quanto externo. Tem um caso interessante. Eu também tenho um caso para falar depois. Aqui do Granato, a gente atendeu uma das maiores empresas que vende bebida. Eu me lembro. Né? E aí, o modelo de negócio dessa empresa era franquia de distribuição. Né? Então, o que acontecia? A distribuidora a franqueadora queria vender bebida para a distribuidora. E não se preocupava muito como estava o estoque da distribuidora. Então, quando a gente começou esse trabalho, e foram algumas unidades que a gente fez, a gente chegava até a unidade para colocar o Granatum lá e já olhava o estoque físico. Assim, no visual já dava para ver uma cidade com poucos habitantes, um galpão cheio de caixas e caixas de bebida. Muitos deles não tinham o controle e confiava que a franqueadora, que era quem oferecia a bebida, já ia fazer esse controle de compra. Então, mais uma vez, independente do tamanho, né, porque eu vi isso acontecer numa gigante, o controle de estoque é um ponto delicado, sensível, e que a gente viu acontecer aqui como sendo um dos motivos das unidades que eram franqueadas quebrarem, fecharem as portas. Então, cuida do seu estoque aí também, além do fluxo de caixa. Certo? Certíssimo. Diga o caso. Não, eu como sempre vou trazer meus amigos, né? Minha família, eu jogo na mesa. Eu tenho muitos amigos, tá, gente? Eu vou falar de um... Eu acho que já até comentei sobre esse meu casal de amigos, que eles têm uma marca de roupa, né? Já trouxe algumas vezes aqui pro Granato. Não aqui pro Granatum Cast. Mas, às vezes, você falou muito sobre esse controle, né? E sobre essa resistência. Eu tenho 2 grandes amigos, a gente é amigo há muitos anos, que tem uma marca de roupa. Eles vendem no Brás. Já até convidei eles pra virem aqui, mas ainda não aceitaram. Ô, louco, bicho. E aí, o que acontece? Eles faziam o controle de estoque manualmente. Eles vendem pro país inteiro. Então, eles compram... tem umas costureiras, né, ali locais, fazem as roupas, depois vendem pela internet. Aí, primeiro, eles tinham uma resistência enorme com a internet. De vender pela internet, tal, porque eles vendiam no Brás. E a gente falava, não... vai pra internet e tal, e uma baita resistência. E eles faziam o controle de pedido manualmente. Manual. Minha amiga, tipo, uma das CEO, sei lá, fazia o controle do que tava sendo vendido, tirava uma foto, mandava pro pessoal do time por WhatsApp, o pessoal fazia o envio, aí dava um ok, ela riscava, esse era o controle. E a gente falava sobre o sistema, e aí o marido dela falava, não, mas é caro, não, mas é complexo, não, mas vai dar trabalho. E foi um processo de convencimento enorme. Como se não fosse um investimento. Como se não fosse um investimento. Só que você perde muito tempo. E até o controle de entradas e saídas, ele fazia tudo manual. Às vezes no final do mês ele sentava, porque ele também gostava de ter essa sensação de controle. Mas isso não é um controle, isso é uma baita desorganização. De fazer esse fechamento no final do mês. Ele ficava, tipo, perdia um sábado e um domingo fazendo aquilo. E hoje eles estão muito bem, ele já tem um sistema de pedido, de estoque, e estão vendendo pelo Instagram, e assim, horrores, atingindo ainda mais públicos, assim.
Mas no começo, pra eles aceitarem, entenderem essa necessidade, foi muito difícil. E a gente batia na tecla. Eu e uma outra amiga minha. Gente, a gente ajuda. Uma vez a gente fez uma pasta no Drive com os produtos, porque ela mandava pras pessoas, olha, esse aqui que eu tenho em estoque. Aquilo foi revolucionário, era tipo assim, uma pasta no Drive, que pra gente é uma coisa super simples, mas o quanto você olhar pra esse negócio é importante, assim, e eles foram aprendendo na dor, foram muitos anos nesse processo de dor, de batendo, e agora eles estão até trocando o sistema de estoque, porque o que eles usavam já não faz mais sentido, assim. E isso é muito... Ai, um pelinho voou na minha cara. Desculpa. Isso é muito real. Assim, a gente tem do nosso lado empreendedores que acabam sofrendo. E aí eu falava muito assim, ela falava, não, mas a gente vende bem, a gente tem um lucro, tem isso, tem aquilo. Eu falava, mas, amiga, o quanto às vezes o seu negócio pode ir muito mais longe se você tiver esse tipo de acompanhamento. Sim, e eu gosto de falar isso, né? Se você não tem o controle, como que você sabe que você tem lucro? Sim, é muito na base do... Tipo, não, como que você sabe que você tem lucro? Não, o meu extrato tá positivo, então... Mano, lucro não é isso, ok? Falaremos de lucro em algum outro momento, mas lucro não é isso. Lucro é o que sobra depois de um baita de um rolê da grana toda. E esse rolê, ele pode ser contado, por exemplo, na DRE, por exemplo. E aí, falando sobre papel e caneta, eu entendo que papel e caneta para fazer controle de estoque, controle financeiro, é melhor do que nada, mas é pior do que qualquer coisa. Já falei isso antes. Já falou isso, né? É verdade. Então, assim, você, cara, não consegue de jeito nenhum fazer uma planilha ou contratar um software. E hoje a gente tem... o Granato é extremamente acessível, né? Para as pessoas terem. Hoje não consegue ter, pode usar o papel e caneta, mas já tenha em mente que é a pior opção que você vai ter de fazer esse controle, certo? E aí falando sobre esse rolê do dinheiro, né, esse caminho que o dinheiro faz, é importante dizer que o registro das movimentações, então tem todos esses atributos no registro, mas o mais importante de todos é a classificação em categoria. Para quem é do mundo contábil, a gente está falando de plano de contas, né? Para quem já entende sobre um pouco mais, o plano de contas. Um plano de contas bem definido, de acordo com o objetivo do seu negócio. E o plano de contas, ou o plano de categorias ali, ele muda o tempo inteiro, baseado muito no objetivo que a empresa tem no momento, né? De classificação. Faz toda a diferença para você entender de verdade o que é aquele gasto, o que é aquele ganho, né? E aí, então eu vendi uma categoria possível aqui, venda do produto A, venda do produto B, ou ainda vendas à vista, vendas a prazo. Então um negócio A pode querer saber sobre as vendas de determinado produto, outro quer saber sobre as vendas a prazo ou à vista de determinado produto. Então, o plano de contas ele tem que ser muito customizado para o seu negócio. Aqui no Granato a gente pode te ajudar com isso, certo? Fala com a gente aí, porque a gente pode ajudar você a fazer a modelagem do seu negócio. Temos um serviço de BPO, inclusive, aqui no Granato também, que pode fazer isso por você, certo? Momento merchan. É momento merchan. Porque assim, interno. Né? Ó, estamos há 13 anos lidando com a dor. Olha bem no meu olho aqui, você, bem no meu olho. Esse olho eu sei que verde. dói. É verde na caramelo, né? Olha, eu não sei qual é a cor do meu olho. Às vezes minha mãe fala que tá verde, você também fala, nossa, seu olho verde. Eu nunca vi meu olho verde, mas... Mas a gente não vê nosso olho, assim. Augusto, meu olho tá verde? Tá verde. Nossa, eu acho que são essas novas luzes aqui. Bom, mas falando disso, a classificação por categoria é a coisa mais importante e os agrupamentos, né? Então, necessidade e capital de giro. Eu preciso ter o capital de giro. Quando você começa a fazer a análise do seu fluxo de caixa, invariavelmente você vai cair num lugar de saber se um projeto, um determinado departamento, uma linha de produtos faz sentido ou não ser comercializada. Então, um dos atributos que eu também acho bastante importante no registro de movimentação é o de centro de custo. Então, imagine só, vou dar um exemplo de aplicação de centro de custo aqui no Granato, né? O projeto do nosso... Puta, sem spoiler. Um novo projeto do Granato. Já quase falei o que a gente vai fazer. O novo projeto do Granato demanda um investimento e também gera uma nova receita.
outro projeto demanda um investimento e gera outra receita. Os centros de custo, quando você agrupa os ganhos e gastos por centro de custo, você consegue ter os relatórios separados e você consegue comparar lado a lado. Então, assim, quanto que eu preciso de capital de giro? Eu preciso de 1 milhão de capital de giro. Nossa, 1 milhão de capital de giro? Pera, então agora eu vou fazer uma análise mais detalhada. Deixa eu ver aqui, lado a lado, os meus serviços. Pô, eu tenho 10 serviços. 8 dão lucro e 2 dão prejuízo. E consomem quase todo o meu capital de giro. Será que faz sentido continuar com esses projetos? Esses projetos são estratégicos para o meu negócio ao ponto de eu assumir um prejuízo? Então, os agrupamentos eles podem te ajudar a entender dentro do seu negócio o que é que vale a pena investir ou não. Certo? Exatamente. E muitas pessoas, Floss, têm bastante dúvida entre a diferença de categoria e centro de custo e lucro, né? Sim. Por que você acha que isso acontece? Falta de conhecimento? Acho que é falta de conhecimento mesmo. Categoria, então, dizendo aqui, esclarecendo de uma vez por todas, categoria é como se fosse a etiqueta que você coloca no dinheiro. E o centro de custo, imagine vários potinhos. São os potinhos. Então, eu vou colocar este dinheiro com esta etiqueta aqui, confraternização, na minha caixinha de eventos. Então, o meu centro de custo é evento e a minha categoria é confraternização. Isso. E aí, dentro desse potinho, você pode colocar tanto a sua receita quanto a sua despesa, porque você vai entender de fato o que você recebeu e o que você gastou com eventos. Exatamente. Né? O que são esses potinhos? É o orçamento. Então, a gente fala assim, orçamentação. Olha essa palavra. Orçamentação já está afastando você daí. Porque parece que eu vou criar orçamentos ou cenários orçamentários para o meu negócio. Parece que é uma coisa de empresa gigante. Não é. É você definir quanto você quer investir em cada coisa. Então, eu quero investir em bem-estar da minha equipe R$100. Quero investir no meu produto R$100. Quero investir na sede da minha empresa R$100. Então, você definir esses orçamentos é definir quais potinhos e colocar dinheiro dentro desses potinhos ali. Então, aí, como você falou, né, ganhos e gastos. Então, quando eu falo orçamento, eu crio um potinho e coloco lá R$100 lá dentro. Aí eu venho, tiro os R$100 e coloco lá uma etiquetinha de gasto, etiquetinha que vai estar pendurada no meu recibo de compra ou na minha nota fiscal, justificando por que saiu R$20 ali de dentro daquele potinho. Né? Então, agrupamentos e classificação por categoria são atributos muito importantes. Isso. E uma coisa, eu vou contar aqui um atendimento que eu fiz esses dias, estava ajudando as meninas no atendimento. Às vezes você pode falar comigo no atendimento ainda, gente, isso pode acontecer. E é muito engraçado, porque assim, não existe a gente fala muito isso, né? Não existe uma receita para bolo, você precisa enxergar mesmo o que faz sentido pro seu negócio, o que não faz sentido pro seu negócio. E aí eu tava atendendo uma cliente que a dúvida dela começou falando que tinha um erro na hora de visualizar ali os filtros. Ela, nossa, na hora que eu vou salvar o lançamento, a minha parte de centro de custo me aparece uma listagem de centro de custo. E quando eu vou pra parte de lançamentos ali nos relatórios, some. E aí eu tentando investigar aquilo. Na verdade, era só que tava, né, era centro de custo pai, centro de custo filho, tava ali minimizado. E ela falou assim pra mim, eu preciso que você me ajude, porque foi o consultor que montou essa listagem de centro de custo, que eram frotas, eram placas de carro, assim, então ela precisava fazer esse acompanhamento do quanto que ela tinha de receita e de despesa de cada frota. E ele organizou dessa forma, só que aí, depois, no dia a dia, ela foi criando outras frotas como centro de custo único e perdeu esse vínculo. E ela falou assim pra mim, o que você acha que eu faço? Eu trago de volta pra dentro dessa organização, porque eu não sei o que ele fez. Eu falei, olha, vai depender muito do seu tipo de acompanhamento, do seu objetivo. Porque você precisa entender muito mais do que, quando a gente traz algumas informações aqui, muito mais do que sair desse podcast e já ir usando categoria, já ir usando centro de custo, você precisa entender o que é e se faz sentido pro seu negócio. Sim. Porque eu não posso falar assim, faça desse jeito. Eu falei, olha, você precisa analisar se você precisa separar essas frotas, se são frotas diferentes, por exemplo, é uma frota bem específica de um tipo de serviço e uma outra frota. Aí pode fazer sentido. Se não, você pode criar esses centros de custos separados. E aí eu falei, você precisa entender. E aí ela falou, nossa, é verdade.
vou conversar com o consultor, porque às vezes assim, trago um consultor pro meu negócio, ele tem essa grande ideia, faz esse plano, o que é perfeito, que ele viu em outras empresas, mas pode ser que pro seu dia a dia, pra rotina, não faça sentido. E aí essa pessoa que vai manusear o Granato, que vai manusear o registro das informações, na hora de salvar vai ser super confuso, porque o objetivo, além dos dados, é que facilite no momento de registrar. Por exemplo, se a gente pegar sei lá, a gente usa muito caixas, né? Se eu sei ali as minhas etiquetas, onde está cada coisa, no momento que eu vou salvar, eu já sei, isso aqui é etiqueta tal, isso aqui pertence ao centro de custo Y. Então é muito mais simples na hora de salvar e depois na hora de analisar esses números, né? E aí eu falei isso pra ela e ela falou, ai, nossa, muito obrigada, faz muito sentido. Vou conversar com o consultor pra entender qual foi o critério que ele usou na hora de criar esse centro de custos, mas você já me ajudou a entender melhor, sabe? Do Sim. que simplesmente ir apenas seguindo ali o que foi imposto. Então é isso que eu quero ressaltar, o quanto, espero que eu tenha sido clara. Não, claríssimo. O suficiente. Eu acho que é muito importante. O objetivo é exatamente, se você não quer controlar, ter essa noção total do negócio, você só quer ver quanto eu gastei com a frota, de uma maneira geral. Ok, não faz sentido separar por placa. Se você quer ver quanto cada veículo rendeu para você, é assim que você tem que registrar, mas tem que fazer sentido, você tem que definir o objetivo, tem que ter clareza, né? Exatamente. Sobre o que eu quero de resposta para classificar de um jeito certo. O que eu falo, o exemplo do pão é isso, né? Eu compro pão, é uma compra de pão. Então, o que a gente ouvia muito, né? Agora a gente tem ouvido menos até, mas eu faço o meu controle financeiro pelo extrato bancário. Então, o que significa compra de pão no seu extrato bancário? Compra de pão. Se você não sabe se é confraternização, se é benefício do funcionário, em qual caixa está ali. Por isso a classificação ela é muito importante. Por isso que entender essa particularidade do negócio, esse objetivo do negócio no momento é muito importante, né? Para que você consiga extrair resposta que faça sentido para o seu negócio. Não adianta registrar placa por placa se você não quer saber o resultado de placa por placa, aqui como o exemplo da Michele. Certo, Mi? Certíssimo. Maravilha. Então, classificado corretamente, ter um fluxo de caixa que te permita fazer uma análise de quanto é que você precisa de caixa, então fluxo de caixa, quanto você vai precisar de dinheiro para operar o seu negócio nos meses subsequentes, nos próximos dias. Isso é muito importante porque pode fazer com que você antecipe problemas de caixa. Então, o que acontece, que a gente vê, né? Onde os bancos ganham dinheiro? Os bancos ganham dinheiro quando você não se planeja, quando você não antecipa e não consegue negociar com o banco boas condições de linha de crédito, por exemplo. Então, o que acontece em geral? Né? Eu dei exemplo nos episódios anteriores sobre o 13º. Ai, meu Deus do céu, é dezembro, eu tenho que pagar 13º. Você não está sabendo em dezembro que tem 13º. Você sabe o ano inteiro. Desde o momento que você contratou o seu funcionário, você sabe que tem o 13º. Então, se você poupar mês a mês, você está aplicando uma boa prática de gestão. Então, eu guardo uma parte de 12 do 13º salário do meu funcionário para chegar lá no fim, esse dinheiro que já está guardado ao longo de todo o ano, ser pago ao meu funcionário. Ou você não quer guardar ao longo do ano, coloca a previsão lá em dezembro desse pagamento, porque você vai entender, se você tiver um fluxo de caixa, e o fluxo de caixa basicamente ele é composto por 3 blocos, né? O bloco das despesas, o bloco das receitas, né, do quanto você recebe, e o total, né? A diferença entre as receitas e a despesa, o mais e o menos, certo? A soma dos gastos com os recebimentos vai dar para você um total que vai te dar a noção de quanto você precisa naquele período. Se você já provisionar, né, deixar como previsto todos esses pagamentos, você vai antecipar, né, no seu fluxo de caixa quando você vai precisar ter dinheiro. E aí, eu estou em outubro, a minha empresa não faturou o quanto eu queria, e aí eu tenho que... eu estou vendo que daqui a 3 meses eu vou ter que pagar o 13º salário. O que eu faço? Eu vou até o meu banco e negocio taxas para... Eu quero uma linha de crédito porque eu estou vendo que eu não vou ter dinheiro para pagar o 13º do meu salário, 13º salário dos meus funcionários. Então você negocia, você consegue taxas melhores. Na pior das hipóteses. Na melhor das hipóteses,
você coloca lá o 13º salário distribuído em 12 meses, certo? Então, fazer análise a partir do fluxo de caixa e monitorar o tempo inteiro. Então, você vai ter, se você atualizar sempre as movimentações com essas categorias, com centros de custo, dia após dia, você vai ter sempre atualizado uma posição do seu negócio e previsão e vai conseguir antecipar movimentos importantes aí no seu negócio. Certo, Michele? Muito bem, Floss. Muito bem. Outra coisa que é bastante importante é sobre o exemplo que a gente sempre usa, né, do tal do Fusion lá. Vendi um projetão de R$200 mil, vou lá e compro o meu carro dos sonhos por R$200 mil e esqueço que mês que vem tem a folha de pagamento para eu fazer, né? A gente tem que manter um índice muito importante dentro do radar enquanto empresa, que é o índice de endividamento. Isso está relacionado com todos os compromissos que eu assumo. Então, eu estou falando aqui, os gastos fixos, os gastos variáveis, a folha de pagamento, as obrigações que eu tenho com os meus funcionários, isso tudo faz parte do meu nível de endividamento. Então, ficar muito atento a esse nível de endividamento. Pô, a minha empresa tem dinheiro sobrando aqui, eu vou pagar todas as minhas dívidas e tenho dinheiro sobrando. Legal, melhor dos casos, é para isso que você empreende ou é para isso que você trabalha num negócio, né? Se você trabalha numa empresa com fins lucrativos, você é responsável também por ajudar essa empresa a gerar lucro, certo? Inquestionável. Esse é o acordo comercial entre uma empresa e um funcionário. Então, ter essa noção, consciência e responsabilidade sobre o nível de endividamento da sua empresa é muito importante. No fluxo de caixa, você também consegue entender sobre o nível de endividamento. No relatório de DRE, em todos os relatórios do Granato tem um monte de relatório, por exemplo, o Momento Jabá número 3, sei lá. Granato tem um monte de relatório pronto lá também, que você consegue, se você mantiver atualizado o seu Granato, seja importando seus arquivos, registrando manualmente ou conectando a sua conta bancária, você vai ter sempre atualizado lá o seu Granato e os relatórios todos atualizados também. Aí você vai poder ver, falar, pô, não, estou endividado, não posso comprar o carro dos meus sonhos agora, só daqui a 10 anos, só daqui a 3 anos, só daqui a 6 meses, e agir com responsabilidade. Posso fazer Deve. Jabá? Mentira. A gente tem uma listagem de relatórios que realmente é muito boa. A gente fala bastante aqui sobre o fluxo de caixa, DRE, tem relatório analítico. Você consegue também ter relatórios em gráficos em formato de... Como chama o formato de pizza de verdade? Formato de pizza é sintético, né? Sintético. Gráfico. Sobre as categorias, entender, fazer esse comparativo, né, ter essa visão também de gráfico. O fluxo de caixa também tem a opção de visualizar em gráfico, mas eu quero falar uma coisa sobre os relatórios que eu acho sensacional, além dessa aba que existe dentro do Granato. A gente tem na tela de lançamentos a possibilidade de filtrar e fazer combinações de filtros. Então você personaliza ali na sua listagem. Então eu quero ver tais categorias de tais fornecedores, de tais clientes. Você consegue fazer uma combinação desses filtros para obter precisamente a informação que você precisa. E também, rapidamente, olhar pela data de caixa e competência. Então, se você fazer esse acompanhamento, você tem ali muito rápido por datas. E outro muito importante é filtrar. Filtrar não, salvar os filtros mais usados. Então, se eu tenho um filtro que mensalmente eu preciso fazer para apresentar em uma reunião, eu consigo fazer isso no Granato. Vou lá, faço a minha combinação, salvo, dou o nome que eu achar mais prudente, e aí com um clique eu acesso depois esses filtros posteriormente, esses relatórios. Não é sensacional, Floss? Sensacional, eu sou apaixonado, né? Não vale. Não vale, porque senão ninguém vai acreditar. Se você não acredita, se cadastra lá. Só usa, né? Só usa, sim. Mas só isso que eu queria falar. Então, além Muito de bom. todos esses relatórios, essas combinações, relatório analítico, relatório sintético, relatório de fluxo de caixa e DRE, e dentro dos relatórios também a gente tem filtros. Então, Sim. você pode fazer o seu fluxo de caixa específico de tal centro de custo para saber, um DRE específico de centro de custo. Não é possível. DRE do meu projeto. Exatamente. Não é possível. Você sabia disso? Sério? Cara, eu uso muito isso. Vocês não têm ideia. E mesmo o DRE sendo um demonstrativo do resultado do exercício, que é contábil, né? Assim, pela data de competência, você também consegue pela data de caixa. Nossa, é maravilhoso. Ale, tô esperando o meu aumento.
Depois de tudo. Mas é realmente, é muito sensacional, assim. Cara, eu tava conversando com um amigo ontem, e aí ele falou assim, cara, é um amigo que já foi concorrente nosso. E aí ele falou assim, cara, são tantos pequenos detalhes na ferramenta de vocês, absurdo, assim, que você pensa, fala assim, putz, eu tenho que fazer tal coisa. Será que dá? Dá. Ele falou que ele tava testando lá o Granatão, ele tá em outro negócio agora e tal. E aí ele falou assim, é bizarro, cara, o nível de detalhe de vocês. Parabéns, queria falar parabéns pra vocês. Um abração aí, você sabe quem é. Mas uma coisa interessante também, sobre os relatórios, aproveitar que você vai falar que você falou dos relatórios, uma coisa que agiliza demais, você que é contador, porque a gente usa aqui, os seus clientes, ou você mesmo que é nosso cliente, ou você que vai testar, você consegue compartilhar o relatório com a contabilidade, e aí esquece esse negócio de documento para lá, documento para cá e tal. Você pode dar um acesso para o seu contador, ele acessa os relatórios do Granatum, então você anexou a nota fiscal lá no lançamento, emitiu um boleto pelo cobranças automatizadas do Granatum e emitiu nota fiscal pelo Granatum. Os documentos ficam todos juntos ali no lançamento, o seu contador você não precisa ficar mandando para o seu contador. Você compartilha o acesso com ele, ele acessa o relatório e consegue extrair ali todos os dados que ele precisa para fazer, atender, né, as obrigações contábeis aí. E até deixa essa relação da empresa com a contabilidade um pouco mais fácil e fluida, porque às vezes em muitos negócios é uma puta dor de cabeça, tipo... Ai, desculpa, palavrão. Não. É uma baita dor de cabeça, eu já Floss. falei, putz, aqui você me não, mas sabe qual é o meu ponto com palavrão? Eu falo palavrão, você sabe, na vida, né, normalmente, mas eu tava ouvindo esses dias um podcast também sobre gestão e tal, e aí eu vi um comentário de uma pessoa falando assim, vocês falam muito palavrão, não é o nosso, tá? Vocês falam muito palavrão, e às vezes eu assisto, meu filho tá perto, e aí eu fiquei pensando assim, eu falei, não, por isso que esse é o meu ponto, assim, sabe? Entendi. Tem gente que pode se sentir meio assim, mas ok. Brava, baita, né? Baita. Até esqueci, da contabilidade, isso. Porque às vezes é uma baita dor de cabeça essa parte de compartilhar e fica faltando nota, fica faltando documento. Se eu tenho tudo ali, listado com as informações, os anexos das notas, recibos, olha quanto me facilita. Sim. Porque existem muitas pessoas que imprimem, senhoras e senhores, isso acontece. Não é, Floss? Sim. Imprimem e fala pra contabilidade, toma contabilidade. Vê aí contabilidade. E aí até cria uma relação meio assim, né? De um atrito, tipo, tô te mandando, se vira. E aí você facilita o seu trabalho, o compartilhamento, essa transição de informações e o trabalho da contabilidade. Porque a contabilidade, gente, eles são nossos amigos. A gente teve um episódio aqui com a Contabilizei. Sim. E a gente quer cada vez mais desmistificar essas relações e facilitar. Sim. Então facilite o trabalho para a sua contabilidade. Muito bem. Excelente. Eu ia falar alguma coisa e esqueci também, mas tudo bem. Que era sobre isso mesmo. Sobre a contabilidade? Mas tudo bem, se eu lembrar depois eu falo. Baita jabá, né? Nossa, mas é porque é bom mesmo, desculpa. Beleza. E aí, um ponto importante, né, que a gente fala muito sobre essa necessidade de capital de giro, o nível de endividamento, que é importante você ficar atento, você negociar, entender ali, manter a sua empresa saudável. E aí só então você vai se preocupar com o investimento que você precisa fazer no seu negócio. Então, a necessidade de capital de giro ela vai trazer para você um número. Então, eu preciso de 50 mil aqui para fazer o meu negócio girar. Nossa, mas veio uma oportunidade aqui de investimento e eu só tenho 50 mil aqui do meu giro de caixa e eu vou precisar pegar 10 mil aqui do meu giro de caixa para fazer esse investimento. É muito importante você avaliar muito bem, porque se você tira o caixa, né? Você desfalca o seu caixa, sabendo que você tem uma necessidade de capital de giro X, você desfalca ali o seu capital de giro para fazer um investimento de alto risco, pode dar muito ruim. E aí você pode cair na bola de neve que a gente acabou de falar, né? Paga juros, ou atrasa pagamento de fornecedor, atrasa pagamento de funcionário, que é um absurdo, um baita absurdo. Falamos sobre isso no último episódio. Exato. É muita irresponsabilidade. Então, o capital de giro é sobre mentalidade, capital de giro é sobre responsabilidade também.
E aí, esse ponto de investimento, né? Porque às vezes as pessoas que chegam até nós, elas chegam assim, não, mas é que eu fui fazer um investimento e não teve o retorno esperado que eu queria, e por isso eu me endividei para honrar com os meus compromissos, para lidar com o meu capital de giro. Existem produtos até no banco que chama isso, né? Banco tal, capital de giro. Sério? Sério. Que o banco pensa que as pessoas entendem, mas muitas pessoas não entendem para que é o tal do capital de giro. E algumas linhas de crédito para capital de giro têm os juros até mais baixos, assim. Então você pode pegar linhas de crédito, por exemplo, e investir o dinheiro que você tem em caixa para, se você assumir que o risco está dentro do esperado. Não vou fazer um investimento de alto risco com o meu capital de giro porque isso pode dar ruim. Mas você entende a importância de eu sei que eu preciso disso aqui para fazer a minha empresa girar. Então eu posso tomar uma decisão melhor sobre o investimento usando ou não esse dinheiro para lidar com o meu capital de giro. Diga, você ia falar alguma coisa? Não, eu ia falar também, muito cuidado com esses investimentos que prometem retornos mirabolantes, rentabilidades mirabolantes, porque você pode, né, ser ludibriado. Sim. E perder muito dinheiro. O William Bigode, né? Foi o caso. Não vou falar de futebol aqui. Michel não gosta que fale de futebol também. Não vamos falar isso. Então, e aí nesse caso de investimento é ficar atento qual é o retorno desse investimento que você quer, definir muito bem os objetivos desse investimento, levando em consideração essa necessidade de capital de giro. Então, esses são os pontos que eu entendo ser muito importantes, que tem a ver com as dúvidas que chegaram por aqui sobre o tema de capital de giro, que eu acho que você pode ficar atento. E achei interessante de trazer, porque pode ser que me ajudou em vários momentos e pode ser que ajude a todo mundo que nos ouviu e assistiu até aqui. Né, Michele? Exatamente. Esse daqui, eu devia ter falado isso no começo, são daqueles episódios que a pessoa precisa pegar papel e caneta pra anotar e revisitar e compartilhar, espalhar essa sementinha para outros empreendedores. Exato. Né? Se você gostou, exatamente, curte aí, favor. porque ajuda a gente Por ajuda favor. a gente a entender se esse conteúdo fez sentido ou não. E se você acha que alguém precisa de ajuda, compartilha com essa pessoa. Ajuda a gente a semear esse mundão com conteúdo relevante. Não é não? Exato. A gente tem material para compartilhar hoje, Floss? Eu pergunto para você, temos material para compartilhar hoje, Michele? QR Code na tela ou vai ficar na descrição do vídeo o curso do Zero à Prática com os materiais. Também a gente falou sobre fluxo de caixa, então vai ter material de fluxo de caixa também disponível dentro desse episódio. O episódio passado sobre capital de giro também, que te convido a assistir. Falamos também sobre maturidade empresarial, que é super importante. Aqui somos pessoas bem maduras. O grupo do WhatsApp, te convidar para fazer parte do grupo do Granatum Cast para ter acesso a essas informações, ter acesso aos episódios. Que mais? Mais alguma coisa? Não, acho que é isso. Deixa eu fazer um disclaimer aqui, né? Uma atenção. O curso chama do Zero à Prática, e aí eu, que sou um gestor aqui de uma empresa média / grande, eu vou olhar e falar, não, eu não preciso do Zero à Prática. Cara, eu tava revisitando esse conteúdo, porque a gente revisita os conteúdos que a gente cria, viu? A gente não deixa a coisa juntar teias de aranha lá, né? Eu tava revisitando e é um baita de um conteúdo. Então, independente do seu nível de maturidade empresarial, independente do seu nível de maturidade em gestão financeira, é um curso que vale a pena. É grátis, certo? Então, se você não fez ainda, faça lá, porque vale bastante a pena. Pode dar vários insights sobre classificação, sobre agrupamento, sobre leitura de relatório. É bem legal. E também a gente acaba esquecendo algumas informações. É sempre bom a gente revisitar, né? Sim, pode trazer outros insights. Muito bom, Floss. Muito bom. Certo, isso foi só um disclaimer, porque parece que é do zero à prática, né? Parece, não, eu não vou do zero à prática. Já tô praticando há, muito tempo. Mas vale a pena, é um conteúdo maneiro. Certo? Isso, muito obrigada. É isso aí. Olha, adorei hoje. Michele, muito obrigado por esse conteúdo. Acho que é um conteúdo relevante e vale a pena estar no mundo. Certo? Gostaria de agradecer demais você que esteve com a gente até aqui por vídeo ou só por áudio. Se você tiver alguma dúvida, manda pra gente aqui nos comentários, conversa com a gente lá no chat do Granatum. Se você não se cadastrou ainda, www.granatum.com.br, se cadastra e usa a gente lá por 7 dias na faixa, usa nosso atendimento, coloca as cobranças automatizadas para funcionar, para você ver como você vai poupar
tempo e dinheiro aí no seu negócio, faz análise dos relatórios, usa o pacote completo por 7 dias totalmente na faixa. Certo, Michele? Muito obrigado, Michele, Muito obrigada. pelo dia de hoje. Muito obrigado você. Grande abraço, até a próxima. Super beijo e até a próxima.